Muito bem, vamos orar a Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Ajuda-nos nessa tarefa difícil de educar os nossos filhos que Tu nos deste e que também tenhamos a sabedoria de buscar a palavra que Tu nos deste, a orientação que Tu nos dás. Tudo vem de Ti. Se fizermos por esse caminho, se seguirmos esse rumo, com certeza teremos filhos bem educados, pelo menos no que concerne à nossa responsabilidade. Os aspectos espirituais de salvação e tudo aí depende do Teu Espírito e já teremos feito a nossa parte, mas ficaremos com muita paz no coração. Nos ajuda então a termos esta paz como consequência de obediência nossa, obediência aos Teus princípios, na educação dos nossos filhos. É em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. Ontem, eu queria ter dado algumas dicas sobre educação de filhos, dentro da ideia de educá-los com amor, autoridade e amor. Então, tudo que eu vou dizer aqui, eu vou dividir em duas partes. Esta última palestra. Depois eu quero falar do casal entre si, que é afinando o dueto. Mas isso aqui é quase como uma continuação do de ontem, mas num aspecto muito prático. Alguns conselhos são elementares, outros talvez vocês não tenham pensado nisto. Seja como for, espero que contribua, pelo menos para renovar algo que nós devemos já saber, mas que às vezes a gente esquece pelo dia a dia, pela rotina e pela nossa falha, nossa carnalidade mesmo, a gente acaba esquecendo. Então, diga aos pais no trato com os filhos, por trás disto tudo, a ideia do amor aos filhos. Gaste tempo com eles. Uma vez eu ouvi alguém dizer, não sei se foi da mente dele, eu já tinha ouvido de outro alguém, não importa, mas a maior prova de amor que um pai tem para demonstrar ao filho, quando eu disser pai, pense mãe também, a maior prova de amor, se for resumir numa palavra, a maior prova de amor que o pai tem ao filho, no sentido de lidar com aquele filho, chama-se tempo. Tempo gasto com o filho. Poderia melhor dizer empregado com o filho, para não dar a ideia de que gastou o tempo. Mas tempo passado com o filho. É clássica aquela imagem de um pai rico e que compra tudo para o filho e dá dinheiro, e dá mesada alta, e dá os carrinhos, e dá os brinquedos mais sofisticados, mas por ser muito ocupado, ter muito dinheiro para cuidar e as coisas e tal, ou estuda muito, ou viaja muito, e acaba enchendo o filho de presentes, mas não dá tempo. Então, nada vale mais para o seu filho. Não tem presente que substitua a sua própria presença com os seus filhos. Procure ouvir as opiniões deles. Já ouvi algumas vezes uma historinha engraçada de um pai que chegou para um amigo e disse: rapaz, eu tive uma conversa boa com meu filho ontem. Finalmente chamei meu filho, coloquei do meu lado: filho, vamos ter agora uma conversa franca. Conversa de amigo para amigo. Vamos, pai. Aí o pai começou a falar e logo o filho disse: papai, é o seguinte, cala a boca. Cadê a conversa franca com o filho? Cadê o papo? Cadê a amizade? Né? 1 minuto o pobrezinho aqui dá a opinião desse, cala a boca. Ouça a opinião dos seus filhos, mesmo que seja contrária à sua opinião, à sua ideia, mas valorize. Valorize as suas histórias, seus relatórios. Tem filho que fala pouco, tem filho que fala muito, varia,
de acordo com o gênio da criança, a personalidade. Às vezes o pai não tem muita paciência, ou a mãe, e tempo para ouvir que lá na escolinha a professorinha fez isso, aí o coleguinha bateu no outro, aí teve aquilo, aí reuniu, aí aconteceu aquilo, e falta paciência. O filho quer contar uma história, ou quer dar um relatório de alguma coisa. Como é que foi o aniversário ontem do seu coleguinha lá? Ele começa a contar, o pai já está nota. Não tem tempo, não tem interesse. Procure dar interesse, dar valor à história dos seus filhos. Mostre que eles estão seguros em sua companhia. É muito importante isso. Cada coisa que eu estou dizendo aqui teria uma aplicação espiritual, viu? De nós, crentes, para com o nosso Pai Celeste, que eu não vou fazer a aplicação o tempo todo, praticamente nenhuma vez, porque não é o objetivo. Mas é muito importante esta ideia de segurança. Seu pai vai cuidar de você, sua mãe vai cuidar de você. Deixe comigo, deixe conosco. Até onde a gente puder, você está em boas mãos, meu filho. Isso gera na criança uma sensação que vai ser muito importante para a mente, para o psico dele. Deixe-os assumir certas responsabilidades. Dê uma ordem e espera que ele cumpra. Muitas vezes já contei, e vou contar enquanto eu falar disso, porque é um exemplo que eu tive em casa. E meu pai dava uma ordem e viajava, deixava os 2 carros em casa, eu sabia dirigir, meu irmão sabia dirigir, mas não tínhamos carteira. E meu pai deixava a chave ali bem ao alcance e viajava com minha mãe e dizia: ninguém toca nesses carros. Os meus colegas tudo roubando os carros dos pais, levando escondido, ou escondia a chave, mas ficava bem na frente ali, ninguém tocava. Apliquei isso na minha casa. Muitas vezes Sandra fazia um bolo, coisa assim, que era para de noite, um creme especial, e a tendência era colocar no lugar alto, na geladeira e tal. Eu digo: não, vai ficar no lugar baixo, ao alcance deles. Apenas a ordem: não pode tocar neste creme até de noite. Então, dá responsabilidade nas costas da criança, claro, proporcional a que cada um tem condição de acordo com a sua idade. Cumpra o que prometeu. Cumpra o que prometeu. E se não puder cumprir, chame e explique. Eu sei que nós somos frágeis, então você prometeu levar a criança para um passeio tal e você adoeceu, está com febre, então você vai ter que chamar a criança. Mas tu prometeu. Eu sei que eu prometi, mas é claro que dependia de eu estar bem, eu não estou bem. A criança entende isso aí, mesmo que ela reclame, chore, mas no fundo do coração ela entende. Mas dê satisfação se você não conseguiu cumprir. E incluindo as ameaças. Você ameaçou, se você fizer isso, você apanha. E ela faz e não apanha, você vai ficar na cabeça dela como um pai que não tem palavra. Por isso, tenha muito cuidado em dizer assim: se você não fizer isso, você fica o resto do ano sem comer chocolate. Detalhe, está no dia 2 de janeiro. Então você não vai cumprir isso nunca. E tem muitos pais que tentam ameaçar os filhos para assustá-los com ameaças que eles não vão cumprir. Eu te mato de surra. Mata? Ah, mas é uma expressão. Mas não use quando envolve uma promessa. Com promessa quer dizer, mesmo na forma de uma ameaça ou de uma promessa mesmo, mas cumpra. Então, se você ameaçar, ameaça com coisas factíveis, coisas que você vai fazer. Você vai apanhar feio, hein? Se você fizer isso. Fez, apanha feio. Tenha paciência com seus filhos. São coisas, como eu disse, elementares. Mas às vezes a gente falha nas coisas mais elementares. E muitas coisas que vão doer quando vocês ficarem mais velhos, os filhos crescerem e você vai olhar para trás, não foram nem coisas mais complexas na educação de filhos e tal, não. As que doem mais são coisas simples como essas, que a gente olha e
Qualquer livro de educação vai ter esses conselhos aqui, não tem nenhuma genialidade no que eu estou dizendo, mas são vitais para dar uma relação gostosa pai-filho e o pai se sentir mãe em paz com o que fez. Não desabafe sobre ele seus problemas profissionais, está com problema no trabalho, no emprego, risco de demissão, aí chega em casa um vulcão que explode a qualquer cara feia que a criança colocar e joga em cima deles. É comum acontecer isto. Mostre-se triste quando tiver de discipliná-los. Por isso a clássica sugestão de não disciplinar, não dar uma surra, quando tiver com raiva, numa emoção muito forte. Mas mesmo que acontecer, chame depois e converse e diga que você está triste, porque teve que disciplinar o filho. Que de fato está. Agora, claro, você só vai dizer se tiver mesmo. Mas eu acho muito estranho um pai que bate num filho ou uma mãe e não fica triste com isso. Tem prazer. Aí é outro assunto. Tem que procurar um outro profissional, alguma coisa assim, para a gente conversar. Porque eu estou partindo do princípio que, de fato, você se entristece quando tem que bater num filho. Então, diga para ele. Elogie a obediência e o respeito. É obrigação, pastor. Daí isso é obrigação. Eu sei que é obrigação ele lhe respeitar, ele obedecer. Mas, e daí? O que tem a ver com a outra? Por isso não pode elogiar, você é um filho muito obediente. Jesus não disse uma vez, ó mulher, grande é a tua fé. Não encontrei em Israel uma fé como esta. Não, Jesus elogiava virtudes e coisas boas. Pois elogie. Talvez você ache que o mais natural do mundo é ele obedecer. E é natural, mas elogie. Ele vai gostar, vai fazer bem, vai servir como incentivo para a próxima. Elogie as boas notas deles, mas deixando claro que a obrigação, aquelas boas notas, se estiver ao alcance deles. É obrigação passar de ano. O aluno, ele não faz favor ao pai quando passa de ano, não. Eu sei que é obrigação dele. Mas, novamente, uma coisa não impede a outra. Então, o fato de ser obrigação passar de ano, não quer dizer que você não vai elogiar, e com as boas notas, e com o esforço do filho, elogie isto. Dar presente, prometer presente, se passar de ano, pessoalmente eu acho questionável. Eu não acho muito saudável. Opinião minha, respeito se você pensa diferente. Mas se você passar de ano, eu lhe dou uma bicicleta, ou coisa desse tipo. Pessoalmente, eu não acho muito legal. Porque você está dando um prêmio por uma obrigação. É a obrigação dele, a não ser que a criança tenha algum problema de acompanhamento, então que já é uma outra área. Mas se está na capacidade normal daquela criança passar de ano, dá presente por isso, não deu presente porque é Natal, deu presente porque é aniversário dele, mas porque passou de ano, pessoalmente eu não acho muito, não acho um tipo de incentivo que pessoalmente eu não gosto. Ensine-os a dar valor às coisas que vocês possuem. Pode ser um carrinho velho de 10 anos, pode ser um Mercedes 0. Mas ensine a dar valor àquilo que vocês têm e que eles têm, que é o que Deus deu para vocês. É o que Deus deu condições. É uma pena quando uma criança ganha um presente, aniversário, uma coisa assim, com poucas horas já quebrou. E o pai faz rir. Assim, não é bom isto, valoriza. Mostra, isso não é correto. Ah, é meu, sei que é seu. Mas você tem que aprender a valorizar isso aí. Diga que gosta da companhia deles. Eu dizer para meu filho que eu gosto da companhia dele? Sim, alguma vez você já disse para ele: filho, eu acho tão bom tu estar aqui comigo. Acho tão gostoso a gente estar indo para o shopping, ou a gente está indo para a igreja, juntos, no mesmo carro.
Que legal, acho bom, você está aqui comigo, cortar cabelo, qualquer coisa. Coisa banal, tola. Mas talvez ele nunca vai esquecer, nunca. Que várias vezes, não precisa ser todo dia não, que perde o valor. Mas várias vezes, algumas vezes, ele se lembra do pai dele ter dito que acha legal ele estar junto dele, ou a filhinha estar junto dele, ou da mãe. Diga para ele coisas óbvias, mas essas obviedades são importantíssimas. Eu acho fantástico a sabedoria de Deus, porque um pobre pode fazer isso, ou um milionário. Então, para agradar mais o filho, se fosse proporcional ao que cada um tem, de dinheiro, de condições, ou de muita inteligência, podia mais suprir o filho de mais coisas, mas não é não. Um pobrezinho num casebre. Tudo isso que eu estou dizendo é válido e é aplicável. Acho tão bom você estar aqui com a gente, consertando aqui o zinco do teto para não vazar água de chuva. Tão bom você estar aqui com a gente consertando a nossa casinha. É isso. Mas são coisas pessoais que marcam o filho. Dê noção da situação financeira da família. Alguns talvez vão discordar de mim, porque é opinião pessoal. E essa parte é puramente prática. Não estou nem abrindo a Bíblia aqui para justificar essas coisas. Alguns eu poderia. Outros, não. É mesmo só sugestões, experiência ou coisa assim. Mas mesmo com experiência, alguém pode ser tão experiente quanto eu e dizer, eu discordo disso aqui. Não, eu prefiro esconder completamente dos meus filhos problemas financeiros, as dificuldades. Eu acho que tem um bom senso e um meio termo, um equilíbrio. Então, se o papai e a mamãe estão bem, não tem problema em dizer que está bem. Estão bem, tem sido bênçãos na forma de progresso financeiro da família. Tanto que ele viu você comprar um carro melhor, ou um segundo carro, ou deu um presentezinho melhor para ele. Está tudo bem. Mas pessoalmente não vejo problema nenhum chegar e dizer, estão difíceis, as coisas estão difíceis. Não é apavorar a criança, não é fazer terrorismo, que é diferente de apavorar, da criança ficar insegura e tudo, é diferente. Tanto que eu dei à criança uma sensação de segurança, você está conosco. Mesmo, papai, chegou uma menina de 10, 12 anos de idade, vai vir falar muito em crise hoje, por exemplo, no Brasil. Crise, desemprego e tudo, inclusive na própria casa dele, pode estar chegando a crise no salão de beleza que a mãe tem, ou no emprego do pai, sei lá onde, é óbvio. Papai, o que é isto? O que está havendo? Então, ao mesmo tempo em que diz, nós vamos cuidar de você, é nossa responsabilidade, se Deus quiser não vai faltar nada básico para nós, tudo bem. Mas ao mesmo tempo dizer, é mesmo, meu filho, a situação não está fácil, está difícil. Seu pai está procurando outro emprego. Ou isso, ou aquilo, com jeito, com sabedoria vinda do alto. Pessoalmente, eu acho que faz parte da vida, desde o começo, a criança saber que há momentos de bonança e há momentos de tempestades na vida da gente. E elas sabem disso, mas é a maneira de levar. Pior é você esconder e a criança saber que está havendo crise, ouve uma conversa sua com sua mulher, sabe perfeitamente o que está acontecendo e o pai está escondendo. Tudo bem, pode até estar escondendo com o melhor das intenções, como eu falei, para poupar a criança e tal, mas cuidado, porque pode entrar numa outra linha e dizer assim, não posso confiar muito no meu pai, nem na minha mãe. Tá bom, é para me proteger e tal, mas não posso. E não é muito raro você ouvir pessoas que cresceram, já adultos, reclamarem. Minha mãe sempre entortava os fatos. Para me poupar, para que eu não soubesse, para que eu não sofresse, eu entendo. Mas até que eu preferia que a minha mãezinha tivesse sido mais sincera comigo, ou meu pai. Isso acontece, gente. Quando Deus tem que falar de coisas duras, Ele fala. Na palavra dele, quando ele diz que nós somos vermes, ele diz. Mas ao mesmo tempo diz que nos amou tanto a ponto de mandar o filho dele morrer por nós numa cruz, ele diz também. Então Deus diz, Deus abre. Pelo menos até certo ponto
Tem coisa que ele nem nos revela. A própria Bíblia nos diz isso. Então peça sabedoria a Deus para andar nesse equilíbrio de não estar contando todos os detalhes para o filho. Nossa poupança é tanto, estamos comendo tanto por mês, meu filho, você sabe multiplicar, com poucos meses vai faltar dinheiro na nossa mesa. Paciência. Aí já é quase uma tortura na criança. Então você vê como as coisas têm a forma de dizer, a maneira de dizer e a sabedoria de dizer. Sabedoria que só tem uma fonte, o alto, o nosso Deus. Pois peça a Ele todo o tempo sabedoria para levar essas coisas. Mas seu filho tem que crescer com a noção de confiabilidade. Eles têm que confiar em vocês. Não enrolem, não enganem, não entortem os fatos para os filhos de vocês, porque isso vai voltar. E de uma maneira, às vezes, cruel, dura. Mas eu quis, não era isso que eu... Cuidado, a realidade, irmãos, a vida é dura. Então você pode ter uma intenção boa, como diz o inferno está cheio de boa intenção, mal aplicando aqui. Mas cuidado, seja honesto com seus filhos. Uma injeçãozinha aqui não vai doer não. Homem, não diga o negócio, você está mentindo. Porque você sabe que vai doer. Botar aqui um remédio em cima da ferida, não vai doer não. Vai, e você sabe que vai. Aí você diz que não vai, dói. Mentiu. Meu pai me enganou. Mas porque assim ele não deixava. Amarra ele. Você está rindo aí. Outro dia eu quase que tive isso que fez com meu neto. Não amarrei, mas amarrei com minha irmã. E a Sandra amarrou com a mão dela os pés de um neto que não queria uma injeção, coitado, entrou em pânico. Nós tivemos que fazer isso. Agora, nunca disse não vai doer. Nunca. Por quê? Se ia. E a enfermeira disse, doutor, essa injeçãozinha dói. Diga, essa é das braba. Tá certo. Então, vai doer uma coisinha aqui, mas nós estamos aqui com você e tal. E na hora H tivemos que agarrar mesmo na marra e foi injeção com tudo. Com pouco tempo a criança estava, que eu sabia que ela estava sorridente, feliz, satisfeita e, graças a Deus, olhando para 2 avós que podia confiar. Já estou na 2ª geração. Lembre a eles que sempre tem alguém em pior situação. Sempre. Ensine-os a contribuírem na igreja, desde pequeninos. Agora aqui tem um pequeno problema. É que se ele não vê o pai contribuindo, o pai com um coração generoso, vai ser mais difícil ele romper esta tendência de segurar para si, que todos nós, infelizmente, temos esta tendência carnal de segurar. Somos egoístas por uma natureza desgraçada que nós trazemos em Adão. Mas quanto mais ele vê o pai e a mãe generosos com as pessoas necessitadas, com as coisas de Deus, com a igreja, eles vão ser assim também. Implante um clima de confiança mútua na família e obrigue a respeitarem o que é dos outros. Algo elementar, parece elementar, mas é sério. Respeitar o que é do irmão, o que é da irmãzinha, tem que respeitar. Não pode tocar no sapato usado do outro, porque é do outro. Essa noção de propriedade e de respeito ao que é do outro é fundamental na vida deles, muito mais do que talvez a gente pense. Ensine-os a valorizarem a família, avós, tios, primos, a família no sentido mais largo do que apenas o pai, mãe e os filhos. Trate bem os amiguinhos deles. Trate bem os amiguinhos deles. E quanto aos amiguinhos que você não gosta e que acha que são perigosos e tudo, é uma outra situação. Claro que eu não vou entrar nem aqui agora. Mas de uma maneira geral, os amiguinhos normais, vamos chamar assim, trate bem, porque é a turminha dele, e que ele considera, que ele gosta,
Do jeito que você tem a sua turma, tem seus amigos, eles têm a deles. Então, mostre consideração. Isso facilita muitíssimo o problema das gerações. E o papai curte meus amigos, mamãe gosta das minhas amiguinhas. Isso diminui muito o problema que não tem solução da diferença de geração. Claro, você é pai, ele é filho, a geração está aí. Mas mostra que você entra na dele. Que você consegue saber o nome do coleguinha dele, trata ele bem. Acho que isso é gostoso. Escolha momentos especiais para dizer que os ama. Escolha momentos especiais. Não fique dizendo o dia todinho, porque perde o valor. Mas aqui é acolá, diga. Especialmente depois de uma disciplina. Especialmente depois de uma disciplina. Não espere demais do mais velho. Às vezes o mais velho sofre. Porque o pai é marinheiro de primeira viagem, a mãe coloca muita pressão. Já vi filhos mais velhos reclamando disto. E nem mime demais o mais novo. O pai já está cansado, a mãe já está cansada também, aí veio o mais novo, e deixa lá. E cuidado com essa diferença aí, essa maneira de tratar. Não faça contraste entre eles em questão de inteligência, em questão de gênio. Se um é tímido, outro é extrovertido, não é defeito ser tímido, nem é virtude. É uma característica. E ser extrovertido, falador, não é... Falador, digo que gosta de falar muito, não é fofoqueiro. Mas que gosta de falar, é falante, não é defeito, nem é qualidade. É uma característica. Então, se você gosta de pessoas extrovertidas e tem um filho assim, mas tem um outro filho que é calado, não fique jogando em cima do calado um peso que não é para ele carregar, porque não é defeito dele. Pior ainda quando envolve inteligência e tudo mais. São áreas delicadíssimas. Então tenha muito cuidado ao comparar. Seu irmão tirou 9, você não passa desses 6. Mas você está vendo que o que tirou 6 se esforça, talvez mais do que o que tirou 9, porque o outro é meio gênio mesmo, mas o outro aqui rala, luta, e tira o 6 dele, o 7, pois elogie o 6 ou 7 dele, talvez mais do que o 9 do outro, porque o outro teria tirado era 10, com a inteligência que ele tem, se tivesse se esforçado como o outro aqui, que não foi tão beneficiado com muita inteligência. Então, cuidado com essas coisas. Aí não adianta comparar, seu irmão só tira 9 e você só tira 6. Isso é um crime. Um crime que está feito contra essa criança. Se você não percebe essa diferença, essas sutilezas, que não são tão sutilezas, não. Não é gado. E até gado vai ter sua diferença de personalidade. Use exemplos positivos de atitude dos outros irmãos. Aí sim. Você está muito desobediente. O seu irmão é muito mais obediente do que você. Copie. Aí vale. Se não a inteligência, se não questão de personalidade, mas quando entra obediência e virtudes e defeitos morais, aí vale. Olha, você anda mentindo para mim. Sua irmã, nunca peguei sua irmã numa mentira. Esse devia ser um modelo para você. É totalmente diferente uma coisa da outra. Por fim, eles são diferentes, trate-os de modo diferente. Tendo como base a autoridade e amor, mas a forma, tem criança que você tem que ser duríssimo com ela, para poder mexer um pouco. Tem outra que você olha com mais firmeza e já está chorando. Sensibilidades diferentes. Então são diferentes? São diferentes. Então nesse aspecto você é apropriado ser mais duro com um do que com o outro? Nesse contexto, sim. Então observe essas diferenças. E por fim, 2 lembranças, antes de entrar no assunto de hoje, que vai ser mais curto. Muito em breve eles não estarão mais na sua casa. Falei isso ontem, o tempo passa muito rápido. Então, já eles não estarão mais com você. E
mais grave ainda, ou mais importante ainda para você levar em consideração, muito mais cedo do que você pensa, você que será a parte frágil. Frágil hoje é ele, é ela, é a filhinha deste tamanho. Um sopro ele cai. Um grito ele chora, se treme todo. Ele é fraco fisicamente, ainda na mentezinha. Você tem que cuidar, tem que dar o leitinho quando é muito novinho demais. Tem que dizer, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Não diga assim, não diga assado. O Timóteo disse que tem uma criança que com 8 anos descobriu que o nome dele não era Cala a Boca. O tempo todo, o tempo todo. Então o pai tem que estar em cima, e a mãe em cima. Posso isso, posso aquilo, posso essa roupinha. Ô mãe, eu quero ir com esse tênis, esse aqui não tem nada a ver. Vai com aquele sapatinho que é aniversário de luxo. E não sei o quê, e papapá. E é frágil. Tudo você tem que dar o tom. Onde ele vai passar as férias, onde ele vai passar o feriado. Se pode comer a sobremesa hoje, se não pode, breve, ele está proibindo você de comer. Ele está levando você para o hospital. Ele está dizendo que você pode e o que você não pode. Você está sentindo falta da visita deles. Você não gastou tempo com eles. Aí vem o troco. Não é que vem um troco de uma maneira maliciosa. Meu pai não gastou tempo comigo, agora eu me vingo. Não, não é assim. Mas o que se planta, se colhe. Então, naturalmente, um pai que não deu muito valor aos filhos, é natural que os filhos vão ficar muito mais independentes deste pai do que seria se... Quando eu digo independente, não vou tirar essa palavra, porque é bom que seja independente mesmo, é natural que seja independente, mas eu digo independente emocionalmente, não está nem aí. E tem famílias que os filhos veem o pai às vezes no Natal, às vezes, e não estão tristes por isso não estão sentindo a menor falta, os filhos. E os pais, com saudade, doido por um telefonema do filho, coisa assim, é a parte frágil. Que chega a idade, aí as coisas para fazer vão ficando menores, aposentadoria, menos atividade, e a vida vai ficando um pouco mais ociosa, é natural, até o ponto que o velhinho lá mesmo, de 80, 90 anos, mal sai de casa. Então vai ficar... o mundinho deles vai ser os filhos, os netos. Aí o que ele plantou quando os filhos eram pequenos, vai ser a hora de colher. Mas próximo do que você pensa, você estará bem frágil.